Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, amém? Paz do Senhor, boa noite para você. Estamos aqui em mais um Orando com Você. Hoje nós vamos ter o prazer, né, de ouvir mais um testemunho. Mas Deus ele é maravilhoso. Ele está sempre trabalhando nas nossas vidas. Ele é um Deus que trabalha, Ele não para, não é verdade? E quando nós o buscamos, quando nós temos uma vida de intimidade, de querer estar mais com Ele, de crer nele, quando decidimos ter fé, confiar, Deus ele se revela nas nossas vidas. E isso é maravilhoso. E hoje nós vamos poder ouvir mais um testemunho de algo que Deus tem feito. Deus tem feito todos os dias, não é verdade? Deus é um Deus que trabalha todos os dias nas nossas vidas. E se a gente for contar um testemunho, acho que todo dia tem algo para falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. E nessa hora eu vou convidar você para a gente estar fazendo uma oração, tá bom? Vamos estar orando, pedindo a Deus que venha dirigir esse momento, esse culto, esse ajuntamento, né? Que a Igreja do Senhor está fazendo todas as terças-feiras nesse horário. E vamos pedir ao Senhor, amém? Que esteja conosco. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais essa terça-feira orando com você, por mais essa noite que o Senhor está conosco, que o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos reunidos como Igreja do Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que se manifesta. E o Senhor tem se manifestado nas nossas vidas todos os dias. Somos gratos a Ti. Senhor, nessa hora queremos Te pedir a cobertura do Teu sangue sobre nós, sobre cada um, Senhor, que está conosco aqui nessa live. E em especial, Pai, eu quero pedir a Tua proteção, a cobertura do Teu sangue sobre a vida da Rosi Ribeiro, Senhor. Toma a tua serva nas tuas mãos, cobre ela com teu sangue, a sua casa, a sua família. Senhor, te pedimos que o Senhor envie os teus anjos para nos guardar, envie anjos para guerrear em favor da tua igreja. Sela, Senhor, a nossa casa, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos essa rede social, a internet, estes celulares, Pai, esses canais, aonde a sua igreja se reúne, Pai, para ouvir a tua palavra. Que o Senhor coloque a tua mão e que nada venha prejudicar a transmissão da tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Que tudo que fazemos, Pai, é para a tua glória, é para o teu louvor. E que tu venhas receber, Pai, a nossa gratidão nesta noite. Em nome de Jesus. Fica conosco até o final, Senhor. Fica conosco, Pai. Nós queremos sentir a tua presença. Pai, que nesta noite o Senhor esteja enviando pessoas para ouvir a tua palavra, através de um testemunho, mas é a tua palavra. É o Senhor quem tem se manifestado, trabalhado nas nossas vidas. E quantas coisas, Senhor, nós temos para falar de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por isso somos gratos. Pai, abre o ouvido, abre os olhos, quebranta o coração do teu povo nesta noite, para ouvir e entender, Pai, aquilo que o Senhor deseja para essa noite, para os nossos corações. Que essa noite haja cura, haja salvação, haja libertação, haja restauração de vidas e de famílias. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor é muito bom, não é verdade? Aleluia. Vocês estão vendo bem? Tá baixo o volume?
conseguem me ver melhor, ouvir melhor, quer dizer. Espera um pouquinho, deixa eu mexer aqui. Melhorou? Tá melhor assim? Por favor, dá um feedback aí. Sandra. Aleluia, glória a Deus, estão ouvindo bem, né? Nós vamos estar chamando aqui a nossa convidada de hoje, nossa irmã Rosi, o nosso coração. Aleluia, amém. Trazendo ao nosso coração uma palavra. Oh, glória a Deus. A paz, tudo bem? A paz do Senhor, Rosi, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. É muito bom ter você aqui novamente, né? E você podendo trazer para o nosso coração hoje algo que vai edificar a fé, não só a nossa, mas de todos aqueles que estão conosco, né? O testemunho, ele trabalha dessa forma, né? Ele vem trazer uma edificação, um fortalecimento, né? Na fé que nós temos no Senhor. É maravilhoso. Mas eu quero deixar você à vontade, tá bom? Fica à vontade e fala aí com o pessoal e Deus abençoe. Amém. Tá bom. Primeiramente, queria dizer boa noite para os irmãos, né? Que é um prazer estar aqui de novo. E só pela misericórdia, porque eu não sou muito fã de falar em vídeo assim, aparecendo. Eu prefiro falar gravando alguma coisa e mostrando outra coisa, né? Falando, só a voz. Mas que seja para a honra e glória do Senhor, né? Amém. E que o testemunho sempre possa edificar a minha própria vida, a vida dos irmãos, né? Sim. Mas, assim, a gente tem testemunho de vida a vida inteira, né, Miriam? Porque... É verdade. Porque a vida inteira, se nós estamos aqui até hoje, é porque Deus cuidou de nós a nossa vida inteira. Não, certamente nós não estaríamos nem aqui mais, né? Mas assim, antes de começar, eu só queria ler um salmo, que foi um salmo que eu dormia com ele e acordava com ele. Porque eu vou fazer só assim um testemunho da minha vida, um resumo, tá bom? Mas é o Salmo 121, né? Que os irmãos conhecem, que diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E ele não permitirá que os teus pés vacilem, e nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, assim, esse versículo foi um versículo que eu dormia com ele. Eu acordava com ele. Porque, assim, a minha vida não foi muito fácil, como a vida de muitos, né? Infelizmente, na vida da minha família, teve o problema de bebida, né? Que o meu pai bebia e sempre eu peço que o Senhor possa ter tido misericórdia do meu pai, né? No momento que ele partiu e que ele possa ter ainda tido um encontro com o Senhor e que a gente possa se ver um dia, né? Mas, infelizmente, a vida de bebida é uma vida muito triste dentro da casa da gente, né? E quando você é criado no meio de bebida, com brigas, com confusão, então era uma vida muito difícil. E é interessante que Deus ele é tão maravilhoso que meu pai era o tipo de homem que não deixava nem minha mãe sair de casa, nem nada. Mas Deus é tão maravilhoso que ele fez a palavra dele entrar dentro da minha casa. Através de quê? A minha mãe fez um curso bíblico por correspondência. E isso trouxe a palavra dentro de casa. Olha como Deus é. E nesse curso bíblico por correspondência, eu era muito pequenininha, muito pequenininha. Não lembro nem a idade, mas eu lembro só que eu era muito pequenininha. E com esse curso de correspondência, minha mãe estudando, né? E eu olhava aquela letra, não sabia ler ainda.
mas eu achava aquelas letras da minha mãe bonita, e minha mãe lia o que ela estudava para mim. E também a minha mãe cantava para mim aquela música Foi na cruz, onde um dia eu vi, né, meus pecados. E então foi assim que Deus entrou na minha vida, né? E foi maravilhoso isso para mim, porque conforme eu via minha mãe lendo a palavra de Deus, eu agradeço minha mãe por isso também, que faleceu, né? Mas eu agradeço minha mãe por isso. Não vejo a hora de encontrar ela, né? Quando Jesus voltar, isso para mim vai ser maravilhoso. Que é uma promessa que a gente tem, né? É verdade. Mas eu agradeço muito a vida da minha mãe por isso também, porque através desse estudo bíblico, Deus entrou na minha casa e eu pude me agarrar nesse Deus de Israel, né? Me agarrar nesse Senhor, nesse Deus maravilhoso que guarda, que livra a gente de todo mal, né? E a minha vida não foi fácil, porque além do mundo espiritual, porque eu tinha uma visão muito clara do mundo espiritual. Era como se eu conhecesse Deus, né? Como a palavra do Salmo 139, que eu também amo, que Deus fala que ainda quando nossos ossos ainda eram informes, quando a gente era apenas uma substância, eu já estava contigo, né? Então eu sei que Deus já estava comigo desde sempre, né? Ainda quando eu era informe, era apenas uma substância, Ele já estava comigo. Amém. E Ele provou que Ele estava comigo todo o tempo da minha vida, né? Então eu tinha uma visão espiritual muito grande e a minha vida espiritual foi como se o mundo do espírito maligno falasse assim: ah, você conhece Deus? Você sabe quem é Ele? Então eu vou atacar diretamente e acabar com você. Mesmo porque mais para frente, futuramente, eu soube que o meu avô, graças a Deus, também se converteu depois, aceitou Jesus, mas ele era curandeiro. Então, quer dizer, já tinha no mundo espiritual, já tinham algumas coisas que estavam tentando traçar a gente para o lado dele, né? Você sabe que essa influência de geração é uma coisa muito importante, né? Com certeza. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele se apresentou para mim dessa forma, assim, tão gratificante. E então eu me agarrei nesse Deus. E com todas as lutas que eu passei na minha vida, Ele sempre esteve presente comigo. E não foi fácil, porque aquela pessoa que tem uma vida, ou que teve uma vida com um pai que bebe, né? Que infelizmente eu sabia que era o mundo espiritual que estava atacando meu pai, eu tinha convicção disso, porque eu tinha uma visão espiritual. Então eu sou uma pessoa que nunca tive nenhuma mágoa do meu pai, nunca tive nenhum problema com meu pai, porque eu via o mundo espiritual, eu só não sabia como lidar. Eu era assim, Deus sempre fala que eu era como a pequena Davi, tanto que o Salmo 121 é de Davi, né? Porque eu sempre lutei com Golias da minha vida, né? Sem conhecer muito da armadura de Deus, mas na fé que eu tinha no Deus de Israel do Salmo 121, né? Do pouco que eu sabia. Porque pelo fato do meu pai ser desse jeito, ele não deixava minha mãe sair, não deixava minha mãe na igreja, não deixava minha mãe nada. Tudo que a gente fazia um pouquinho quando conseguia, assim, para não ter problema, para ele não discutir com a minha mãe. Mas Deus, ele guarda a gente em todas as situações. E realmente Ele é o guarda de Israel, né? Ele cuida da gente. E às vezes a gente até pensa que Ele não está vendo, que Ele não está cuidando, mas Ele cuida em todas as situações, né? E eu passei por várias coisas na minha vida, na minha infância, coisas bem tristes, coisas bem traumáticas, mas que Deus, Ele é um Deus que cura, é um Deus que sara, é um Deus que não deixa, pelo menos na minha vida, eu nunca permiti que nada de mágoa, de tristeza, de raiva dominasse o meu interior. Porque é isso que tem que ser importante na nossa vida. A gente, por mais que a gente passe a nossa luta, que a gente tenha o nosso problema, que a gente tenha nossos traumas, que a gente tenha os nossos conflitos da vida, mas a gente não pode deixar que isso se integre no nosso coração, no nosso sentimento, né? Que ele tome conta do nosso sentimento. Porque a gente tem que saber perdoar em todas as situações. E tem que entender que existe um mundo espiritual que quer destruir a família, destruir a nossa vida, desestruturar as famílias, né? Porque o negócio dele é esse, ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele faz tudo para desestruturar a família. E muitas vezes ele usa na infância. Porque a palavra de Deus diz, ensina a criança o caminho que deve seguir.
né? E se você tem uma infância tribulada, é muito complicado. Mas o Senhor, ele é maravilhoso e ele consegue de uma forma ou de outra que a gente possa ver, né, que ele está perto, que ele está vendo, que ele está cuidando, né? Amém. Então eu tive várias fases da minha vida muito complicada. Depois eu tive a fase da minha vida onde que eu tinha ficado grávida do meu primeiro filho e tive muitas complicações na minha gravidez e quase morreu eu e quase morreu meu primeiro filho, né? Só que eu clamava ao Senhor, eu orava ao Senhor e eu via que no mundo espiritual o inimigo ele sempre está tentando destruir a gente, mas por outro lado a gente tem sempre Deus guardando a nossa vida. Sim. Então, por mais que a gente veja um mundo escuro, por mais que a gente veja a tristeza, por mais que a gente veja as coisas acontecendo, a gente tem que crer que o Senhor está guardando a nossa vida. Ele está atuando na nossa vida. Às vezes a gente não consegue ver, mas Ele cuida de nós. Nós temos que crer nisso, porque a fé, ela move montanhas. E foi uma fase muito difícil da minha vida. Eu passei por um médico e o médico disse que eu e meu filho estávamos correndo risco de vida, né? E falou para minha mãe, eu cheguei a ficar internada 5 dias no hospital, eu já não andava mais, nem comia mais, nem nada, porque complicou minha gravidez com rins, problema renal. E quando a gente tem problema renal, o problema renal ele quer expulsar a criança, né? Então eu tive um problema muito sério até o último momento. E na hora do último momento, quando eu fui para o hospital, minha bolsa estourou com 8 meses, não chegou nem a 9 meses. Eu cheguei no hospital e enfermeira corria para lá, enfermeira corria para cá, enfermeira corria para lá. E eu fiquei muito preocupada. E o médico chegou para mim e falou, olha, nós vamos ter que fazer uma cesariana em você. Ele falou. E é interessante que quando eu estava com 7 meses, isso foi com 8 meses. Quando eu estava com 7 meses, eu falei para o médico que eu estava saindo um pouco de líquido e eu estava sentindo como se eu tivesse realmente para nascer a criança, né? E ele falou para mim, você fica aí, espera mais um pouco, se isso não parar, você me liga, né? Que você vai ter que vir para cá, porque pelo que você está me dizendo, está entrando em trabalho de parto. Eu peguei e clamei ao Senhor, né? E falei, Senhor, eu sei que eu queria muito meu filho, porque eu queria muito meu filho, demorei para ficar grávida, tudo. Mas independente de qualquer coisa, o meu filho ficando comigo, ou meu filho não ficando comigo, o Senhor vai ser o meu Deus e o meu Senhor da mesma forma. Amém. Se acontecer alguma coisa com meu filho, ainda assim o Senhor vai ser o meu Deus. Eu orei dessa forma, sabe? Aleluia. E aí eu orei. De repente parou tudo, cessou tudo, não aconteceu mais nada. E aí aguentou segurar ainda, porque eu estava desde os 5 meses tentando segurar essa gravidez, né? Aí aguentou segurar ainda mais 1 mês. Mas aí estourou mesmo a bolsa, eu fui para o hospital, as enfermeiras ficavam toda hora olhando e corria, voltava, corria. E eu sempre falando para esse médico de Deus, sempre falando toda a minha gravidez, que Deus estava comigo. Ele ficava admirado, ele falava assim, eu não sei como você está andando, como você não está morrendo, né, depois dos 5 dias que eu fiquei doente. Morrendo de febre, como você está andando, como você não está tendo febre com o grau de infecção que você está. E eu falava para ele, é Deus cuidando da minha vida. É Deus cuidando da minha vida. E ele falava, mas não era para você estar nem andando, não era para você estar, era para você estar morrendo, né? Ele falava. Eu falava, é Deus na minha vida. Então foi um testemunho muito interessante para esse médico. E depois que ele nasceu, eu descobri até que ele era maçom. E ele ficava admirado pelo fato de eu não estar muito pior do que eu teria que estar. Ele não conseguia entender. Porque meus exames estavam gravíssimos. Eu tinha passado nos 5 meses com um problema gravíssimo. Mas ainda assim, ele tinha até que brigar comigo para mim ficar quieta. Porque eu não parava, né? E ele ficava impressionado. Aí, na hora de nascer meu filho, ele foi me examinar e ele falou assim, olha, seu filho falou para mim, na hora que meu filho estava ali, eu estava com 4 dedos de dilatação, né, em trabalho de parto. Ele falou assim, o seu filho, a gente vai tentar salvar a sua vida, porque eu estava bastante, assim, nos meus exames, bastante fragilizado, né, com muitos problemas, mas o seu filho está clinicamente morto. Ele falou dessa forma para mim. Eu fiz a minha cesárea inteira chorando a cesárea inteira, porque
como assim, né? Tinha demorado para ter meu filho, mas eu falei, não, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas, mas eu fiz a minha cesárea inteira chorando, mas com a maior esperança. Eu falei, não, Deus, eu sei que o Senhor está comigo, né? E ele falou dessa forma para mim. Aí foi difícil para mim, porque eu tive que passar pela cesárea, ele foi me dar anestesia e ele disse assim para mim, você me avisa quando você não estiver sentindo mais nada, porque a gente tem que abrir rápido. Inclusive, eu não vou cuidar de você, eu vou colocar outro médico para cuidar de você, que eu vou tentar cuidar do seu filho. Porque ele estava clinicamente morto na minha barriga. E eu fiz a cesárea inteira chorando, mas mesmo assim, com a maior fé em Deus. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, né? E aí ele abriu, ele falou, olha, a gente vai abrir. Ele abriu, eu fiquei com medo de sentir, porque ele falou, a gente nem vai esperar muito. Aí ele começou a abrir, eu vi pelo vidro, né? Ele passando o bisturi ali, que tem que ser cesárea. Aí quando ele abriu, foi bastante dolorido, empurrava para cá, empurrava para lá, foi uma dificuldade para a criança nascer. Mas de repente, assim, quando meu filho nasceu, ele já nasceu chorando, sabe? Ele nasceu gritando já. E foi maravilhoso. Aí eu chorei muito mais ainda, sabe? Chorei muito mais ainda. O médico não entendeu nada, né? E aí eu ia visitar ele e ele falava, ia nas consultas dele pós o parto, e ele falava, essa moça foi um milagre. Ele falava para todas as clientes dele, essa moça foi um milagre. Eu não consigo entender o que aconteceu com essa moça. Até então eu nem sabia que ele era maçom. Eu fiquei sabendo mais futuramente. Sim. Essa moça é um milagre de Deus. O filho dela estava clinicamente morto. Foi mó difícil para segurar o filho dela. Porque ele tinha passado para mim todos os remédios que uma mulher grávida poderia tomar devido à minha infecção. Eu lembro que um dia ele chegou num grau assim que ele falou, olha, já vou ter que te dar um remédio. E esse remédio, nem a grávida não poderia nem tomar, mas eu vou ter que dar para você, né? E ele arriscou, ligou para o médico de São Paulo na minha frente, falou, o que você acha, o que eu faço, né? E acabou me dando esse remédio. E depois ele passou 3 anos, porque ele ainda ficou sendo meu médico muitos anos, né? Admirado, e falava para os clientes que eu tinha sido um milagre, que tinha sido um milagre de Deus, que ele não conseguia entender como que eu tinha aguentado a gravidez em toda, conseguido segurar, não tinha a febre, não estava morrendo como eu deveria, a gravidez toda, né? Para você ter uma ideia, eu tinha que tomar de 6 em 6 horas injeção no Buscopan composto, com várias coisas por causa da cólica. Então, de 6 em 6 horas, o rapaz vinha na minha casa, me dava injeção, porque eu não podia sair da cama. Eu não conseguia mais nem comer, porque conforme eu comia, eu sentia... Sabe quando você come e sente gosto do remédio só? De tanto remédio que tomava, remédio. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele faz, assim, um milagre e as pessoas não conseguem entender, né? O milagre que Deus faz. E o bebê? Depois passou uns anos... Oi? E o bebê? Fala para nós do bebê. Não, o bebê nasceu, é maravilhoso, tá aí até hoje, tá com 36 anos, 36 anos agora. Olha, um homem. E é um filho maravilhoso, sabe? É um filho assim que saudável, né? Maravilhoso. E outra coisa, sabe aquele filho que honra o pai e a mãe, né? É um filho que ele começou a trabalhava em São Paulo, agora abriu a empresa dele. Aí ele viu que o pai e a mãe não tinham um carrinho, comprou o carrinho para o pai e a mãe, deu de presente para a gente um carro. É o filho que chega e fala, mãe, está nessa crise, porque eu sempre trabalhei, né? Eu tenho meus trabalhos, minhas noivas, mas nessa crise eu perdi todos os meus trabalhos, né? Eu trabalho com noiva, com festa, acabou tudo, né? Foi cancelado 3 casamentos desse ano, o casamento do ano passado, e assim que vai. Difícil. E aí o meu filho faz as coisas pra mim, me ajuda, fala, mãe, eu tô indo lá comprar isso, vamos lá comigo, tá? Sabe? Eu nunca esperava, nem, né? Que ainda é um filho abençoado, além de tudo. Um filho que honra pai e a mãe, sabe? Amém. Mas assim, eu sei que foi assim incrível, sabe? Porque eu falo pro meu filho, eu sempre conto pro meu filho, sabe, para todo mundo essa história, porque foi uma coisa fantástica. Porque
Eu quase morri, quase morreu meu filho na minha barriga e depois foi um milagre maravilhoso, sabe? Clinicamente morto. O médico chegar e falar para você, seu filho está clinicamente morto, na hora que vai nascer ainda, sabe? Foi assim, chocante. Mas o mais chocante, mais maravilhoso foi que quando ele tirou meu filho, começou a chorar na mesma hora. Não precisou nem das palmadas que precisava, não precisou nada. Foi assim uma coisa fantástica mesmo, sabe? É maravilhoso. Quando a gente pode ver a atuação de Deus assim na vida da gente, é maravilhoso. Mas o mais surpreendente que eu falo, Senhor, naquela noite, quando eu estava sentindo que eu ia abortar meu filho, e eu tomando remédio para segurar, né? Foi desde os 5 meses que começou. Até 5, 6, 7, 8, 9. 8 e pouco, até nascer. Que nasceu antes do 9, nasceu com uns 8 meses, mais ou menos. Foi difícil. Mas quando ele estava assim, que eu estava correndo um risco de ser muito antes da hora, eu falei para Deus e falei para Satanás. Eu falei bem claro. Meu filho, fique comigo ou não fique comigo, meu Deus vai ser meu Deus da mesma forma. Eu quero dizer isso bem claro para você, Satanás. Amém. Eu falei. Deus é meu Deus independente da circunstância. Deus é meu Deus na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde. Ele sempre vai ser meu Deus, Aleluia. Sabe? Então, ele é maravilhoso. Ele foi maravilhoso na vida do meu filho, continua sendo maravilhoso. Meu filho é maravilhoso, sabe? Eu tenho só que agradecer a ele por tudo isso. Eu gostaria de contar mais um testemunho. Posso contar mais um? Dá tempo ainda? Pode, dá tempo. Eu acho que Deus gosta de fazer essas coisas loucas comigo, sabe? Depois de um tempo, aí eu já tinha meus filhos todos, meus 3 filhos, eu fiquei suspeita com leucemia. Aí passei 3 meses caindo de mão em mão de médico, né? Eu fui, para você ter uma ideia, você me conhece, eu tô um pouquinho mais cheinha agora, mas eu sempre fui bem magrinha. Meu peso era 47, 48, né? Sempre fui. Eu cheguei a pesar 41 quilos. Nossa. Eu não ficava mais nem em pé. Porque eu não aguentava ficar em pé 10 minutos, eu tinha que deitar. A minha tia vinha me visitar em casa e chorava. Ela olhava para mim e chorava de viver nesse estado. A minha tia Marta, muito querida minha, sabe? Aí um dia eu peguei e falei para Deus, Deus, fala comigo na tua palavra, o Senhor vai me levar? Eu vou morrer? falei para Deus, né? E ele me mostrou na palavra assim, você não vai morrer, não conhecerá a morte. Olha. Naquele momento, né? Glória a Deus. Aí a minha tia vinha e eu falava para a tia, não tia, eu não vou morrer. Tia. Deus falou que eu não vou morrer. Aí passei no médico, eu fiz vários exames e tinha dado que meu leucócito estava a 2.400, né? Bem baixinho mesmo. Aí o médico, que era um médico de rins, ele falou para mim, ó, você vai fazer num hospital particular, num lugar particular os exames, fazer de novo. Aí eu fiz o exame particular, deu que estava mais alto, normal. Minha sobrinha, que trabalhava no laboratório do hospital, falou não, veio me buscar em casa, falou assim, vamos fazer seu exame de novo, porque quem fez seu exame fui eu, e seu exame está abaixo. Olha só como é Deus, né? Ela me levou de novo para o hospital, fez exame de novo, deu mais baixo ainda. Tinha dado 2.300, caiu para 2.200, foi caindo. Aí eu fiz vários exames, que deu vários exames que eu estava com problema, possivelmente na medula óssea, que teria que fazer um transplante de medula, né? Nossa. E eu fiquei rolando esses 3 meses, fui para 41 quilos, as pessoas vinham me visitar, minha tia, como eu falei. Aí, e estava indo nesse médico. Esse médico também tinha envolvimento com essas coisas. E ele ficava impressionado, porque ele falava, mas como que você está assim? Eu falava, é Deus na minha vida, é Deus na minha vida. Eu falava para esse médico também, porque sempre eu engrandeci Deus em todas as situações. Amém. Aí eu fiz vários exames, eu sei que eu rolei 3 meses no médico e outro, no médico de rins, até me mandaram um especialista para sangue de Mogi. Aí eu fui nesse especialista para sangue de Mogi, levei todos os meus exames, contei para ele o que tinha acontecido, contei para ele do hospital, mostrei todos os exames, levei tudo para ele e falou assim,
nós vamos fazer novos exames de novo, né? Fui para 41 quilos. Aí quando eu cheguei nesse médico, fiz todos os exames de novo. Aí ele me chamou, pegou todos os exames. Aí ele veio, olhou meus exames e falou assim para mim, olhou, comparou com os outros exames. Ele também conhecia o médico que tinha cuidado de mim, tudo, né? 3 meses rolando, pensa que você... A pessoa vai para 41 quilos, quase pele e osso, né? Eu tenho 1,63 m. Com 41 quilos, pensa, né? Como que eu não ia estar, né? Sim. Aí, ele olhou meus exames, ele falou, olha, eu não estou entendendo nada. Falou para mim. Com tudo isso que você, todos esses exames que você está na mão, com todas essas confirmações de exame, com tudo que você passou, com todo o histórico que você contou, alguma coisa aconteceu com você. Mas seja o que for que aconteceu com você, foi embora. Eu falei, é Deus na minha vida. É Deus que cuidou de mim. Ele falou, não precisa invocar Deus, não. Mas alguma coisa aconteceu com você. Mas seja o que for, foi embora. Então Deus ele me põe nessas situações, sabe? Os exames e eu não sempre davam mais? Os exames não davam mais leucemia? Não deu mais nada. Sumiu, evaporou. Evaporou. Assim como meu filho também aconteceu aquela vez, né? Os meus exames da leucemia, porque eu estava suspeita de leucemia. Evaporou. E aí ele falou desse jeito, não precisa invocar Deus, não. Eu falei, mas é Deus que cuida de mim. Eu falei pra ele, sabe? Tá certo. Porque sempre eu falo. Eu coloco Deus tanto nas coisas alegres como nas coisas tristes. Amém. Sabe? Verdade. Porque Deus, a gente tem que estar com Deus como se fosse um casamento. Nós não somos a noiva amada, né? No casamento a gente faz um juramento, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na luta, sabe? Deus para mim está em todos os momentos da minha vida, sabe? Eu não me importo de estar no pequeno, sabe? A palavra de Deus fala, você fez tudo muito no pequeno, no muito te colocarei. Na realidade, a palavra de Deus fala isso, mas eu me preocupo com muito. Eu me preocupo em estar perto de Deus. Amém. Eu me preocupo a fazer, assim, a amar Deus de todo o meu coração. Eu me preocupo em estar ligada com Deus, sabe? Amém. Uma vez eu falei para Deus, né, devido ao meu sofrimento, eu falava, Deus, eu queria tanto ver o Senhor de uma forma grande, há anos atrás, né? Todo mundo fala que vê anjo, que vê isso, que vê aquilo. O Senhor fala comigo nas coisas mais simples. Ele falou, mas aí é que tá. Você me ouve nas coisas mais simples. Você me ouve se eu deixar um bilhetinho no meio da rua e você achar, você vai saber que eu tô falando com você. Então você me ouve nas coisas mais simples. E tem pessoas que precisam falar com umas coisas mais fortes mesmo para entender, né? Mas sempre ouvir Deus nas simples, nas pequenas coisas, né? Então é isso, esse nosso Deus ele é poderoso. E a gente tem que entender que Deus tem um propósito na vida da gente. E que mesmo que a gente sofra, mesmo que a vida esteja uma luta, mesmo que esteja difícil, isso depois serve como uma bagagem de vida para você. É verdade. Serve como uma bagagem de vida, uma experiência para a gente poder passar para os nossos irmãos, né? E eles saber que Deus ele é poderoso. É simplesmente a gente tem que crer. Simplesmente a gente tem que crer que ele é poderoso, né? E a gente tem que... Aí eu estava vendo até agora, eu falei, Deus, eu não sei nem o que falar, porque o Senhor cuidou tanto de minha vida toda, né? Mas quando chega na hora de você falar, você fica meio intimidado, essas coisas todas, você fala, e agora? E agora, Senhor? Aí eu estava vendo assim, Deus me mandou uma palavra de Jó, né? E Jó foi uma pessoa que, meu Deus, quem passou o que Jó passou, meu Deus, né? A gente olha o nosso sofrimento, a gente vê o nosso sofrimento, às vezes, com uma coisa tão terrível, né? Claro que eu contei o superficial da minha vida, principalmente de infância, passei coisas bem ruins. Mas a gente acha que a vida da gente é tão difícil, mas olha a vida de Jó, né? Então a gente tem que entender que Deus fala que no mundo a gente teria aflição, mas que ele venceu o mundo. Até fiz uma anotação aqui para não esquecer. E o Jó... Uma coisa que foi falada que eu achei bem interessante, que Jó ele entrou na história não porque ele era perfeito,
mas porque ele superou o sofrimento dele, né? Ele superou a dor dele, ele superou as lutas dele, né? Então a gente tem que superar nossas lutas, superar a nossa dor e começar a aprender que Deus transforma a nossa tristeza em alegria, né? Porque tudo que eu vi hoje eu conto com alegria. Quando a gente está vivendo aquele momento, é tão difícil, é tão sofrido, a gente chora, né? Verdade. Mas eu sempre posso falar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a palavra de Deus maravilhosa. Amém. Então, a gente tem que crer nisso. Eu sempre falo, às vezes a nossa vida está tão difícil, parece que está tão difícil, mas depois o choro se transforma numa alegria, sabe? Numa esperança de vida, numa esperança para outra pessoa. Várias coisas que eu vivi na minha vida, quando eu dei testemunho de uma outra maneira, orando por alguém, conversando com alguém, né? Sim. Não gosto muito de ficar em frente de câmera, mas de conversar com as pessoas eu amo, né? Então, quando você está conversando com alguém, a pessoa fala, nossa, eu passei por isso, eu vivi isso, né? E você fala, então, eu também vivi, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está sozinha naquela luta. Isso. A gente pensa que a gente está sozinha naquele sofrimento. Mas quantas pessoas também estão com o mesmo sofrimento, precisando de uma palavra sua, às vezes de um testemunho seu para ver como esse Deus é poderoso. É verdade. Como esse Deus é glorioso, como ele é grandioso. E através das lutas que ele mostra, ele se revela, né? Como que ele vai se revelar um Deus grande se não acontece nada? Isso. Ele vai se revelar um Deus grande num acontecimento desse. Por exemplo, no médico passar 3 anos da sua vida falando, você foi um milagre. Você foi um milagre, falando, ela foi um milagre, ela foi um milagre. Por quê? Houve uma luta, mas houve uma vitória maravilhosa nessa luta. É verdade. Então, que a gente possa realmente entender que a gente sofre dores, mas muitas vezes é um treinamento para a nossa própria vida. Né? É um treinamento que a gente tem. A visão que a gente tem do sofrimento não é a mesma visão que Deus tem do sofrimento. Né? Muitas vezes a gente sofre, mas nessa sofrimento a gente tem um aprendizado que vem de Deus. E não tem nada melhor nessa vida do que o aprendizado que vem de Deus. Né? Não tem nada mais glorioso nessa vida. E é tão bom, sabe, você está passando por aquela luta, a gente tem que começar a ver por esse ângulo. A gente está vivendo aquela luta e de repente você vê a glória de Deus transformar aquela luta de uma hora para outra, né? E é difícil a gente falar num tempo desse, onde que a gente sabe que muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos, né? Que estão perdendo familiares, estão perdendo filhos, irmãos, tios, avós, mãe, pai. É muito fácil, mas a gente também tem que ver que até mesmo a morte, ela não é vista com os mesmos olhos que a gente vê do que Deus vê. Quem sabe o que a gente vai passar desses dias para frente, nesses últimos dias que a gente está? Quem sabe que essas pessoas que Deus está permitindo que vá, seja para livramento dessa pessoa? É verdade. Né? Livramento dela não suportar alguma coisa. Então a gente não sabe o dia de amanhã, a gente só sabe o dia de hoje. A palavra de Deus fala, não se preocupe com o dia de amanhã, no que está por vir amanhã. Se preocupa no dia de hoje, no momento agora, porque de amanhã ele cuida, né? Então, muitas vezes a gente tem que começar a tentar ver com outro ângulo para a gente não sofrer tanto. É verdade. E ter a certeza no nosso coração que Deus está cuidando. Amém. Principalmente nós que estamos na mão de Deus. Deus está cuidando da situação. Sim. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na tristeza, Deus está cuidando. Eu também não sei o dia de amanhã. Sempre eu falo para Deus, Deus, você vai deixar eu escapar do corona? Ou não, né? A gente não sabe. Não sabe. Todos nós aqui estamos sujeitos, né? Apóstolo Paulo fala que nós aqui nessa terra estamos sujeitos a todas as coisas. Isso. Então, o importante é que nós estejamos ligados com o Senhor. Amém. E procurar levar nossos amigos, famílias, irmãos, a estar ligado com o Senhor. Falar, querido, se liga no Senhor. Sim. Se liga no Senhor. Essa é o nosso maior presente. Né? Porque ainda que nós estejamos no vale da sombra da morte, a gente tem que crer que o Senhor está conosco. Está conosco. Amém? Amém. É isso. Tem muitas coisas para falar, mas esses dois aí... Glória a Deus, eu sei que você tem muitos testemunhos.
A gente tem uma vida, né? Uma vida inteira aí com Deus. E a cada ano, a cada situação que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo um pouco mais, né? Conhecendo um pouco mais de Deus. E eu acredito também que Ele permite certas situações da nossa vida, porque Ele quer que a gente exercite a nossa fé nele, não é? É verdade. Porque é algo que se não acontecer, se não tiver acontecendo algo que nos faz chorar, que nos faz ficar triste, né? Você não vai clamar mais forte, você não vai dizer Deus, né? Você vai ficar ali na sua. E Deus lhe permite, Ele sabe, né? Até onde o seu calo aperta. Ele sabe, né? Até onde você suporta. Tanto é que Ele fala que Ele não coloca nada sobre nós que nós não venhamos suportar. Então, Ele nos conhece. A minha carga é um peso, a sua carga é outro. A carga do outro é outra, né? Os pesos são diferentes. Todos têm carga, mas os pesos são diferentes. Porque Ele sabe até onde a gente pode, até onde a gente vai, né? E é maravilhoso saber, né, Rosi, que Deus, Ele cuida da gente e opera milagres. Eu também tenho um monte de milagre para contar. Já contei um aí outro dia, depois eu vou contar outro. Mas Deus é bom. É bom, porque um irmão, a gente contando os testemunhos, edifica os irmãos, né? Ele fala, nossa, realmente Deus cuida. Às vezes se identifica com a sua situação, né? Esse é o intuito, né? Esse é o intuito da gente estar aqui, pelo menos a cada 15 dias, né? Uma terça sim, outra não, trazendo alguém para falar, dar um testemunho, para edificar a fé dos irmãos. Porque realmente temos passado dias difíceis. E a gente fortalece o nosso coração, a nossa fé, quando a gente ouve, né, de um irmão, de uma irmã, o que Deus está fazendo. Não que a gente não acredite, a gente acredita, por isso estamos aqui. E a gente sabe que Deus, Ele é poderoso mesmo, Ele opera milagre, né? E é muito bom viver, né, os milagres de Deus. Mas nessa hora... muito bom. Eu quero pedir para você fazer uma oração. Inclusive, aqueles que estão conosco, né? Eu vou pedir para a Rosi agora estar fazendo uma oração pela sua vida, tá bom? Pela sua vida, para que Deus venha, né? Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando nesse momento. Deus sabe, por isso Ele está permitindo isso acontecer com você. Por isso você está aqui essa noite conosco. Por isso você ouviu os 2 testemunhos da Rosi, né? Então Deus, Ele está falando conosco essa noite. Ele está falando. Mas eu quero que você então esteja colocando o seu nome aí, tá? Vai colocando o seu nome e a Rosi vai fazer uma oração, né? Pela sua vida agora, para que Deus venha trazer, né, essa fé, fortalecer você em nome de Jesus. Amém? Ai, em nome de Jesus. Vamos lá? Amém. Pode colocar o nome aí, gente. Coloca aí. Se você quer receber oração, aqui é o canal. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele é lindo. Ele é lindo. Quando a gente consegue ver Deus assim, de uma maneira bem profunda, né? Maior até do que a gente aprendeu, a gente vê como Ele é lindo. E Ele é lindo como a gente estava falando, mesmo na tristeza, nas lutas, Ele é lindo, porque Ele cuida da gente. Né? Então vamos orar. Amém. Senhor Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Perdoa as minhas fraquezas, as minhas falhas, Senhor. Perdoa as minhas atitudes também, Senhor. Perdoa aquilo que não agrada ao Senhor sobre a minha vida, Senhor. Para que eu possa, Senhor, pedir pelos meus irmãos também, Deus amado, em nome de Jesus. Quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, pela vida da irmã Sandra, Senhor, Sandra Vieira, minha Sandra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida dela de uma maneira sobrenatural, Deus amado. Que o Senhor possa mudar uma situação que ela precisa, Senhor. Porque nós não sabemos, mas o Senhor sabe, Senhor. Porque o Senhor é aquele que sonda o interior, Senhor. O Senhor é aquele que sonda as nossas vidas, Senhor. O Senhor é aquele que sonda a vida da Sandra, Senhor. Por isso eu peço pela vida dela, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da vida dela, Senhor. E abençoe toda a família dela, Senhor.
cuida da família dela, coloca a família dela debaixo das suas asas, Senhor. Porque a tua palavra diz que debaixo das suas asas estará seguro, Senhor. E eu creio, Senhor. Coloca a vida da Sandra, de toda a família dela, Senhor. Para que eles sejam abençoados, Senhor. Para que eles conheçam, Senhor, verdadeiramente o teu poder, Senhor, a tua atuação, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Peço pela pastora Miriam, Senhor, também, a família da Miriam, é claro, Senhor, que está sempre aí orando pelas pessoas, Senhor, pedindo, Senhor, clamando pela vida das pessoas, se dispondo, Senhor Deus, em nome de Jesus, pela vida das pessoas, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a Miriam de uma maneira grandemente, cada dia mais, Senhor. Mais do que o Senhor já tem abençoado, Senhor. Que o Senhor possa mostrar tudo aquilo que o Senhor deseja mesmo da vida dela, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, quando ela abrir a sua boca, Senhor, sair, Senhor, a palavra do Senhor, rios de água viva que vem do Senhor, meu Deus amado. Que vem direto do teu trono, Senhor. Porque isso que é maravilhoso, Senhor. Saber que do teu trono corre o rio, Senhor. Corre o rio de águas vivas, Senhor. E que nós somos, Senhor, a vida do Senhor, a nossa vida, Senhor, é, Senhor, um canal de vida do seu rio maravilhoso, Senhor. Do seu rio de vida, Senhor. Do seu rio de águas vivas, Senhor. Que cura, que liberta, Senhor. Que salva, Deus amado. Em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, pela Urlânia, Senhor, que o Senhor possa cuidar da vida dela, da família dela, Deus amado. Em nome de Jesus. Abençoa essa vida, Senhor. O Senhor sabe tudo o que acontece com ela, Senhor. O Senhor é aquele que sonda, Senhor. Eu amo o Salmo 139, Senhor, porque o Senhor sonda o nosso interior. O Senhor conhece todos os nossos caminhos. O Senhor conhece o levantar, o deitar de cada um que está aqui, Senhor. Então, Senhor, o Senhor cuida, Senhor, da família da nossa irmã, Senhor, Belânia, Senhor, em nome de Jesus, a família, Senhor. Que o Senhor possa abençoar grandemente a família dela, Senhor. Que a família dela possa ver o Senhor de uma maneira que nunca viram, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, fazer eles crescerem, Senhor, em sabedoria, Senhor. Na presença do Senhor, Deus amado. E ser salvo aqueles que ainda não são salvos, Deus amado. Que eles possam ouvir a tua palavra, Senhor, e compreender. E quando a sua serva falar do Senhor, Deus amado, que também possa fluir, Senhor, um rio, Senhor, de água viva na vida dela, Senhor. Peço pela vida da Jéssica também, família dela, Senhor. Que o Senhor possa livrar de todo mal, Senhor. Todo laço, Senhor, do passarinheiro que vier contra essa família, contra a vida da Jéssica, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa guardar debaixo das suas asas, Senhor, a vida dela, Senhor. De uma maneira sobrenatural, Senhor. Que o dia de hoje, o dia desses dias de oração, desses 21 dias de oração, desse jejum que está sendo feito, Senhor, que possa mudar a vida de todos os nossos irmãos, Senhor, de uma forma diferente, Deus amado. Que eles possam ver o Senhor de uma maneira profunda, Senhor. Assim como a pastora tem buscado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Assim como ela tem pedido, Senhor, por essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Assim como ela tem se disposto, Senhor, a orar por essas pessoas. Que eles possam ver a tua palavra com mais clareza, Senhor, com mais entendimento, Senhor. Porque é o que eu tenho pedido do Senhor, Deus amado. Me ajude a compreender a tua palavra, Deus. Tira a trave do teu olho, Deus amado, para que eu veja verdadeiramente aquilo que o Senhor quer que eu veja, Senhor. Assim também de todos os nossos irmãos, Senhor. Sim, Deus. Peço pela Ana, Senhor. Pela vida da Ana, Senhor. Que o Senhor sonda o interior dela também, Deus amado. Porque o Senhor conhece, Senhor, o mais profundo da vida dela, Senhor. Que o Senhor possa ouvir o seu clamor e a sua oração, Deus amado. Que o Senhor possa arrancar toda a luta, toda a dor, todo o sofrimento, Senhor. Que ela possa, Senhor, falar da família dela, do Senhor. E as pessoas, Senhor, serem salvas e serem libertas, Senhor, pelo poder do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio na tua palavra, Senhor. E eu sei que cada um que está aqui crê na tua palavra também de uma maneira poderosa, Senhor. Nós possamos, Senhor, estar de joelhos mesmo, Senhor, clamando, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, Senhor, nesse tempo difícil de luta, Senhor. Abençoa a nossa vida cada dia, Senhor. Flua o teu Espírito em nós, Senhor. Flua em mim, Senhor. E que nós possamos dizer verdadeiramente do profundo da nossa alma: eis-me aqui, Senhor. E sabendo, Senhor, quanto é sério, o quanto é profundo nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, a nós possamos honrar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Possamos entender aquilo que o Senhor tem através da luta, através da dor, através do sofrimento. Que o Senhor quer que nós compreendamos o que o Senhor tem para nós, Senhor. Amém. E que nós possamos, Senhor,
trazer todo o nosso sofrimento, a nossa luta, à luz do teu amor, Senhor, à luz da tua graça, Senhor, e se transformar toda a luta e toda a tristeza em bênção, Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus por cada um que está aqui também, Senhor. E peço pela vida da Meire também, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, cuidar da vida da Meire, Senhor. O Senhor sonde, Senhor, o interior da vida da Meire, Senhor. Porque é maravilhoso saber que o Senhor sonda o nosso interior. Que o Senhor sabe o que está escondido dentro do nosso interior, do nosso mais profundo, Senhor. É maravilhoso saber que o Senhor cuida de nós. Obrigada pela vida de cada irmão que está aqui, de cada irmão que ainda vai ouvir, Senhor, que não está aqui, mas ainda vai ouvir essa oração e vai ouvir essa palavra. Obrigada por cada um, Senhor, que isso vai fazer rodar, Senhor, em nome de Jesus. Todas as orações da irmã, da pastora Miriam, de todos que estiveram aqui, todas as palavras, Senhor, que seja direcionada para as pessoas que o Senhor determinar, Deus amado, e que elas possam ser essas palavras, essas orações, luz e vida para o caminho de cada um que irá ouvir ainda também. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida da Rosi. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor continue a fortalecer a tua serva, Pai. Amém. Louvamos o teu nome pelas vitórias, pelos milagres que a tua serva já viveu. E nós sabemos, Amém. Pai, que muito ainda o Senhor tem a fazer na casa dela, na família dela. Por isso, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos por isso, te louvamos. Obrigada. Que toda glória, que toda honra seja dada a ti. Continua, Senhor, com a tua serva. Continua a direcioná-la. Continua fortalecendo, Pai, suprindo todas as suas necessidades. Em nome Amém. De Jesus. Oh, Decomanaya, Shuriamande Kaimanayas. Em nome de Jesus, Pai. Que a bênção do Senhor seja sobre ti, Rosi. Em Decomanas Terequemai, Kaimanai. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre ti por todos os dias, em todos os dias da tua vida, por onde você caminhar, que as misericórdias do Senhor sejam sobre ti, que a paz do Senhor seja sobre ti, em toda a tua casa, e toda a tua casa seja abençoada. Nós abençoamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Muito obrigada, irmã. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por ter estado com a gente hoje, compartilhando as coisas que Deus tem feito na sua vida, viu? Foi muito obrigada bom. Mesmo. Deus abençoe. Gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero lembrar vocês que estão conosco que amanhã nós temos a quinta, vai ser, ó, a quinta quarta-feira de jejum e oração. Então, dá uma olhadinha aí no cartaz, tá aí os horários, tá bom? Amanhã começa com a Guerreiras de Oração, depois vem para Graça em Casa, depois vai para sala de oração, depois volta e tem um monte de horário aí, até o meio-dia, das 7 ao meio-dia. Esteja conosco, orando, intercedendo, os pedidos continuam mesmo pelos doentes, né? Pelos aqueles que estão hospitalizados, aqueles que precisam ser restaurados, né? Que já melhoraram, já estão em casa, pelo governo e pela família brasileira. Amém. Em nome de Jesus. Tá bom, gente? Conto com vocês amanhã, hein? 7 horas da manhã, a guerreira já começa, a guerreira Fernanda. Tá bom? Guerreiras de oração. Gente, que Deus abençoe a sua vida. Que você fique firme com o Senhor. Se fortaleça nele. Não desista por nada, por nada. As coisas podem ficar difíceis. Pode chegar no impossível. Mas aí quando chegar no impossível, você pode ficar tranquila. Que não é você que vai resolver, é ele que vai resolver. Amém? Receba essa palavra aí. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima noite na presença do Senhor. Eu recebo. Amém? Fica com Deus, gente. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada, Miriam. Eu que agradeço. Beijo, Rosi. Fica com beijo. Deus. Beijo a Sandra, beijo para a Ana, beijo para a Jéssica, beijo para todo mundo aí, viu? Fica na paz. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau.